Graça e paz, irmãos, aleluia. Deus abençoe sua vida. Quem vos fala, Bispo Santiago, nessa manhã. E eu estou aqui me preparando para ler um pouco de Bíblia. Estou na igreja hoje. Está bem claro aqui, né? Ou tem um quartinho lá para ler, mas senti vontade de... Ontem eu vi minha esposa lendo Bíblia aqui é bem melhor mesmo. A mesa lá do escritório é um pouco alta e aqui é bem baixa. Aqui tem 3 lâmpadas aqui. Lá também tem uma iluminação boa, mas aqui é sempre, né? Deus é fiel. Amém? Então eu vim aqui deixar uma palavra de vida para todos os fiéis. Todo cristão fiel, todo irmão. Isso vai de líder a quem é da portaria. Eu vim deixar essa palavra aqui, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Ontem, no finalzinho do culto, Deus me deu essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor verdadeiramente, quando Jesus disse que todos aqueles que vão crer nele, do seu ventre fluiriam águas, né, como de um rio, uma água viva, elevaço de prominar Sarábia. Todo aquele que gosta da palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, ele pode ser pregador, ele está pregando, ele acaba de pregar, Deus vai dando mais bom, porque é inesgotável. Pessoa que se dedica à palavra, que se dedica a buscar o Senhor em oração, ele sempre está pronto. Não tem luta certa, não tem peleja certa que desconecta o crente da glória de Deus quando ele está ligado em Deus. Ele pode estar passando o pior vale da vida dele. O Senhor continua dando palavra revelada, dando estratégia. E o crente, quando ele é cheio, do Espírito Santo, ele é manto calamado. Não tem guerra certa. Ele apalpa toda a obra. Nós vemos, né? Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Quero eu cantar e orar, ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, que contigo eu quero estar, se na vinha do Senhor. Muito fácil cantar isso. Muito fácil. Eu quero a cada dia trabalhar, terra. Isso é lindo. Elemã, Reminarassará. É muito bonito louvar isso. Só que quando chega no dia da aprovação, quando chega no dia que você é tentado pelo maligno, aí você não quer mais cantar, aí você não quer mais orar. Ah, bispo, mas é difícil, eu sei. Não estou aqui crucificando ninguém. Eu sei que é difícil. Isso já aconteceu com o Senhor já desanimou de ler a Bíblia por causa de luta? Sim, com certeza. Mas foi muito rápido. Foi uma semana somente, um vale terrível que eu passei há muitos anos. Tirou um pouco a força, sim. Mas eu lembrei do juramento que eu fiz a Deus em 2007. Quando eu cheguei em casa, eu fiz uma outra oração, porque eu era muito evangelizado. Então eu conheci um pouco a palavra de Deus e eu sei que leal nós temos que ser, nós temos que dar o nosso jeito para agradar a Deus. E eu falei para Deus que independente de luta, eu sempre iria ler a Bíblia Sagrada. Eu lembro que eu fiquei tempos e tempos sem ler Bíblia. Eu tenho aqui marcado de ler assim, ó, batido. Foi difícil. Eu até peço perdão aqui, porque eu lembro que teve um ano aqui que eu fiquei muitos meses, perdão. Todo mundo passa por esse vale. Realmente eu corrigi a minha palavra, que eu disse que foi rápido. Não foi rápido não. Durou um espaço de quase um ano sem pegar na Bíblia.
que eu estava enfrentando uma guerra muito difícil. Mas nós somos colocados à prova, que as nossas escolhas definem verdadeiramente o nosso futuro. Minha esposa, ela é pregadora do Evangelho, Bispa Gessilane, isso é uma verdade. É uma verdade. É uma verdade. As nossas escolhas definem o nosso futuro, e às vezes, se temos alguma coisa que nos aborrece, a culpa é nossa. De que se queixa o homem? Lamentações de Jeremias, que queixa-se o homem dos seus próprios pecados. Então, por causa disso, eu vou meditar aqui na palavra. Louvado seja Deus. Eu vou deixar essa palavra aqui para sua reflexão, para crente fiel. Para crente fiel. Alemã, Regnácia. Isso vai de apóstolo a porteiro. Para quem é leal. Você até erra. Você pode errar. Você pode enfraquecer, como Davi enfraqueceu. Mas nunca desista. Você pode ficar atribulado, chateado, mas desistir não. Eu fiquei sim, quase um ano sem ler Bíblia. Eu te mostro a minha Bíblia aqui, eu tenho tudo marcado, o espaço de tempo, das minhas guerras, mas eu nunca desisti de ler, não, nunca mais vou ler. Porque eu lembrei do juramento que eu fiz a Deus, que quando eu fosse para Cristo, eu jamais deixaria. Fraquezas todos temos, o pecado habita em nós, ele vai relutar, só que nós temos que permanecer, nós temos que ser leal. Nós confessamos o Senhor como Salvador, não foi qualquer um. Então eu vou deixar essa palavra aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. A epígrafe na minha Bíblia está escrito assim: o desígnio e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova, de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então o apóstolo Paulo está escrevendo essa segunda epístola para a igreja de Corinto, e eu vou explicar aqui rápido. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Que homem é esse, bispo? Exterior que se corrompe. Só que Paulo está falando, vai chegar um tempo que nós vamos envelhecer. Por isso, o homem de Deus, a mulher de Deus, principalmente os jovens, tem que ter cuidado com o excesso de vaidade. Você deve se cuidar, sim. Você deve comprar roupas, sim, roupas que louvem ao Senhor. Um pastor que eu conheci da região dos Lagos, ele fez um post, e eu achei interessante, não sei se ele copiou, se foi, eu sei que foi de Deus, isso que importa. Se copiou, está copiando coisa boa. Que ele colocou assim: vestimenta, ela pode não definir o cristão ou o crente, mas quem tem o Espírito Santo sabe como tem que se vestir. Quem tem, que há quem relute contra ele para fazer suas próprias vontades. Por isso está aí essa coisa vulgar dentro de muita congregação. Os próprios líderes da igreja, pastores e pastoras, apóstolos e apóstolas, sensualizando em cima do altar. Obviamente que aquilo que observar, o povo lá embaixo vai ver. Então, se eles podem, eu também posso. E aí fica aquela coisa que só Jesus. Mas o que tem a ver isso, bispo, com o
nosso homem interior, o nosso homem exterior, o exterior é a pele. Você vai envelhecer um dia. Você vai envelhecer fazendo suas vontades, talvez chegue lá, ou vai envelhecer fazendo a vontade de Deus. Porque esse homem exterior aqui é a nossa carne, que é corruptível. Não estou falando corruptível de pecado, estou falando que ela vai acabar. A beleza, o glamour, o corpo forte, corpulento, vai acabar. Nós murchamos assim. Não vê que os profetas escreveram? O homem é a erva. Ele vai murchar. É verdade. Cresce, entra robustez, entra uma criança, um pré-adolescente, um adolescente. Daqui a pouco vai virando um homenzinho, daqui a pouco é um homem. Daqui a pouco entra a idade, né, do apogeu do homem e da mulher, que é os 20 anos, os 30 anos de idade. Aí vem 35, aí daqui a pouco 40, 50, se chegar a 60, e com muita perseverança, 70, Moisés ainda diz, só enfado, que vai envelhecer, começa a ver as enfermidades. Aí foi vaidoso a vida toda. Tu vê que tem pessoas que a idade já chegou, mas não aceita. Estica tanto a cara, estica tanto o corpo que estoura até a pele. Não estou dizendo que não tem que se cuidar, mas o excesso é terrível. O excesso de vaidade. Mas a gente vai envelhecer, mas que seja com o Espírito Santo. Ainda que ele se corrompa. Não estou dizendo para você não se cuidar, mas o excesso pode levar você à loucura de vaidade. Ainda que ele se corrompa, você vai envelhecer. Mas envelhecendo cheio do Espírito Santo, como Asaf, como Moisés, Josué, Jó, que chegou aos 120 anos, se chegar lá, só Deus, né? Louvado seja Deus. Mas, contudo, o interior, ele vai se renovar dia a dia. Quem é o interior? O Espírito Santo. Isso quando você mantém ele na tua vida. Se você manter o excesso de vaidade, você vai estar atraindo o quê? Sensualidade. Você vai extinguir o Espírito Santo, você vai entristecer. Aí ele vem dizendo, bispo, mas eu sofro nessa. Eu gosto de muita maquiagem, eu gosto de muito brilho. Amém. Não estou aqui para condenar ninguém, faz roupa com brinco, com nada disso. Eu estou dizendo que você deve ter cuidado com o excesso. Até isso vira idolatria, você passa a se idolatrar. Então, um dia você vai envelhecer e essa formosura vai passar. Você está atraindo homens estão atraindo mulheres, e isso desagrada a Deus. E há sempre quem refute esse tipo de palavra. Ah, eu vou andar esculachado. Isso é ignorância. Mas quem tem o Espírito Santo sabe como tem que se portar. Não é proibido você usar um brinco, que a mulher usar uma maquiagem. Talvez até homens usem por causa de manchas na pele. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar. Os produtos são muito caros. De repente tem homem que até faz a sobrancelha. Talvez você tenha visto, e aquele irmão faz a sobrancelha. Mas você tem que saber o porquê. Não é julgar porque ele é homossexual. Não pode fazer isso. Às vezes ele faz a sobrancelha, porque a sobrancelha dele é ligada aqui, ou tem muito pelo. Aí ele pega e manda tirar o excesso. Aí o povo, quem julgue mais? Quem quer ficar no lugar dele? Né? Eu tenho aqui uns cabelos que passam no bigode aqui desse lado. E eu tiro. Isso não é vaidade, fica feio. E eles são tortos, os cabelos nasceram aqui, não sei se tem um redemoinho na cara, eles crescem tudo torto. Eu corto eles. Aqui tem uns que são para cima, aqui em cima, eu corto. Então isso não é uma vaidade necessária, é um cuidado, é uma estética. Não é para atrair a presença de ninguém, mas para me sentir bem comigo mesmo. Mas nós vamos envelhecer um dia. E o excesso de vaidade pode levar a pessoa até, infelizmente, as portas largas, a porta que conduz à perdição eterna. Mas quem tem o Espírito Santo, ele é moderado. Porque essa nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem.
Porque as vivências são temporais. As que não vivem são eternas. Então, o que vale mais? Cuidado excessivo com o corpo ou cuidado excessivo com o Espírito Santo? Os dois. Porque nós devemos cuidar, sim, do corpo e cuidar bem do Espírito Santo, sempre dando tempo, tirando tempo de oração, tirando um tempo de palavra. Como eu estou fazendo aqui sempre, eu sou um lavador de carros, eu lavo o carro, eu vivo pela fé, mas lavo o carro. Não fico pegando da gordura da ovelha, que eu vejo muito isso, né? Campanhas intermináveis de 20, 30 reais, 50. Amém quem faz, eu nunca vou fazer isso. Eu sempre peço, Deus me dá graça. Eu creio num Deus fiel, um Deus de providência. Amém? Nada conta que impede aí seus envelopes de 20, 30, 40. Pegar e introduzir isso aqui. Eu fui obrigado a me afastar, porque eu não concordo, não acho certo. Tem pessoas agora que está sem óleo, está sem comida, e às vezes a pessoa só tem aquele dinheiro ali, ela acredita naquele homem que está ali no altar, no culto da igreja falando, e ele pega o único dia e não vê nada. E muitas igrejas não dão suporte para quem não tem nada. Muitas não dão, algumas dão, outras nem perguntam o que o membro tem em casa. Um dia a gente vai envelhecer, vamos precisar, irmão. A gente precisa um do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu preciso ser tocado por Deus para ajudar alguém. Você precisa ser tocado por Deus para ajudar alguém. Lembre-se que dessa vida, Paulo disse, não atenta para as coisas da terra. Não atenta para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Seja simples, de coração. Líder, seja simples. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Alabarache de providência. Siga o exemplo do pastor Pedro, apóstolo Pedro, evangelista Pedro, que diz lá vamos ver aqui, o seu encontro, né? Louvado seja Deus. É 1 Pedro, capítulo 5, primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Se não me falha a memória, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não é 1 Pedro capítulo 5. Aqui, serve esse versículo. 1 Pedro 5, 2. Apacentai o rebanho de Deus. Apacentar é cuidar. Que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Só isso aqui. Vou continuar o 3. Nem tendo domínio sobre a herança, sobre o cargo de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha só, que coisa séria que pastor Pedro, o apóstolo Pedro está dizendo para a gente. Então nós temos que conhecer. Vai na casa do obreiro teu, pastor. Vai na casa do teu obreiro, vai na casa do membro, que é firme, que é fiel, amém? Porque tem muitos aí que são paroleiros mesmo. Não quer nada com Deus, só quer comer e beber. Aqui tentou se aproximar muita gente, é pequeno, é simples, mas o Espírito Santo fala. E eu falo com Deus mesmo, Senhor, afasta daqui se não quer nada contigo. Você está com interesse material, arranca daqui. Leva, porque eu prefiro ficar aqui, eu e minha esposa, e mais um, que é o Marcos Paulo, do que ficar cheio de gente vazia, só querendo coisa material. E aqui tem palavra para a glória de Deus. Eu tenho que estar dentro do que eu estou ministrando. Então, quando entra aqui qualquer paroleiro, pode ser pastor, apóstolo, bispo, vai levar a palavra, né? E eu sei quando incomoda, que o Espírito Santo ele me mostra pela misericórdia. Quem entra aqui com torpe ganância, quem entra aqui querendo encargo, querendo uma unção, Deus ele bota todo mundo para correr. Bispo, você não tem vergonha de desvergonha? O que mais tem por é crente paroleiro?
fica pulando de congregação. Vai conversar com ele, fazer um gabinete, ele já parou em mais de 30 igrejas, até esquece quantas igrejas ele parou. Porque tem que ser ousado. Você não pode aceitar isso na tua igreja, não. Tem que saber quem é, de onde veio. Aqui eu tive uns reflexos, e minha esposa aprendeu rapidinho. Senta aqui, meu irmão, onde foi tua última igreja? Se gaguejar muito, meu irmão, pode até ficar vindo aí. Fica no teu cantinho. Você não pode pegar qualquer um, colocar no altar, você não sabe de onde ele veio. Não é possível que a pessoa não tenha um documento. Nem sei como é que está isso por aí fora. Nem sei se a pessoa membro tem carteirinha hoje. Hoje é tanta coisa estranha que apareceu, que eu nem sei se as pessoas têm uma identificação, uma carteirinha de membro. Nem sei. Tem que ter uma identidade. Então hoje eu e minha esposa aqui, a gente está assim mesmo. Veio da onde? É casado? Traz aqui a certidão de casamento, para ver se você é casado mesmo. Você aceitando porque não. Você aceitando porque um assunto puxa o outro. Membro, eu fui de uma igreja, eu vou lá visitar a tua igreja lá. Bispo, se tiver 100 pessoas querendo congregar, o Espírito Santo vai te dar discernimento. Não se preocupa com quantos vão vir. Hoje o povo está preocupado se o culto vai encher. Para encher aquilo ali, ó, chamado salva. A obra de Deus não é isso. É você cuidar do rebanho de Deus. Tendo cuidado. E Paulo ensina a Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo, tá? Para você também não se perder. Prega, exorta, redargas, mas tem que ter cuidado. Mas fica com essa palavra, irmão. Ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova a cada dia. Cuidado com a vaidade, cuidado com a soberba, o orgulho, porque fez o culto, porque recebeu uma unção. Cuidado, nada é teu. Nada é meu. Tudo de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. São todas as coisas. E tudo que se fez, tudo que foi feito. Vamos ler aqui Epístola de João. Eu sempre me enrolo um pouquinho nessa. Primeiro Evangelho de João. Eu me enrolo um pouquinho, eu confesso que é muita coisa. Todas as coisas são feitas por Ele e nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele, por Ele e para Ele, como diz na Epístola de Paulo, são feitas todas as coisas. Pronto. Amém? Fica com essa palavra. Deus abençoe tua vida. Creia, você que é fiel, você que está lutando para se levantar, você que compreende essas palavras. Fica no Senhor, seja humilde, se cuida, se vista decentemente, não julgue as pessoas, não julgue o ministério, foge da fofoca, foge da idolatria, foge da promiscuidade, da sensualidade, foge, braçulha. Satanás está aí, o príncipe desse século está aí, arrebatando congregações com tudo dentro, pecado entrando desenfreadamente nas igrejas, reuniões, ocultismo dentro das igrejas, desejando o mal do próximo, rezas, orações contrárias no monte, para destruir pastor, irmão, irmã. Vigia, tenha uma vida de oração, Deus vai te revelar. Pela misericórdia, Deus me mostrou essa madrugada, uma igreja toda suja de fezes. O banheiro dessa igreja estava imundo. Isso fala do templo lá dentro, como é que está. E uma liderança que eu conheço, e está assim, eu vi a doce, fezes, uma cosma, os negócios fedorentos dentro do banheiro, e eu fui lá para limpar, não consegui limpar. Eu acordei assustado. Então tem pessoas, tem líderes que estão com um nível de soberba tão alto, que está já fedendo diante da narina de Deus, e isso é perigoso. Deus fecha até a igreja. Ele pega uma estaca, coloca lá uma festa, sai todo mundo. Porque o líder está desviado em cima do altar, praticando coisas mundanas, trazendo o mundo para dentro da igreja. O Espírito Santo fala com ele e ele não se conserva. Isso é perigoso. Mas não
não é para julgar, não é para falar para ninguém, vir para a internet, fulano de tal, não. Estou dando um testemunho de um sonho de revelação, de uma liderança que está perdida em cima do altar. E é a terceira vez que Deus me mostrou 2 dias seguidos, um espaço de quase 30 dias ele me mostrou de novo, não menos, uns 25 dias Deus me mostrou de novo, a mesma liderança, agora a igreja é pior. É muito triste. Então Deus te levantou para você ser um orador, não para explanar a vida de ninguém que pecou, que errou na internet, que eu acho errado. Muito errado. Muito errado. Para mim nem são líderes. São disseminadores do mal, que corrompem pessoas que estão desviadas do evangelho, que acaba de enfiar a pessoa na sujeira. Amém? Então vigia, cuidado. Deixa Deus usar a tua vida, seja um orador, prega a palavra de Deus, incentiva as pessoas a buscar o reino. Amém? Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Sexta-feira temos culto aqui na Igreja Missionária Fogo para as Nações, a partir das 15 horas. Amém? Com a Bispa Gessilânia, amanhã nós vamos estar indo, louvado seja o nome do Senhor, aí no hospital. Lá vamos conversar com os cirurgiões dela, tirar umas dúvidas, mas ela está bem, está fazendo quimioterapia, brevemente estará acabando com a glória de Deus, e eu creio que vai ser uma bênção. Ore por nós aí em agosto, nós vamos estar fazendo aí, se esforçando para estar com o culto de ação de graça do Senhor, pelas vitórias que Deus concedeu a ela, a mim. Amém? Reminuce de probidade, sará, xalai de canto, reminasse. Deus, ele está entrando numa causa sua aí de justiça. Alabaragaçu de prominaraçá. E pode tomar posse da tua vitória, que tu vai dar teu culto de ação de graça também. E faça o melhor, irmão. Faça o melhor para Deus. Amém? Bota a bola colorida, prata, dourada, escreve o nome de Jesus, canta e glorifica. No dia da tua alegria tu goza, provérbio de Salomão, mas no dia da adversidade considera. Amém? Considera. Porque tem dias que chove, tem dias de sol, tem dias que venta, tem dia que a brisa está boa, enquanto está aqui o ambiente, a igreja está fresquinha, e eu já vou meditar na palavra. Medita na palavra também. Medita na palavra também, você que está desempregado, desempregada. Poxa, bispo, está acabando o meu gás, está acabando minha comida. Ei, mas não pode acabar a tua fé, não pode acabar a força no Senhor. No demais, irmão meus, fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Então não desista, ore. Você que está desempregado, eu lavo o carro. Bispo, o senhor está aí fazendo essa live, o senhor não trabalha com o carro? Quando Deus manda. Ele me toca, é incrível. Estou aqui, às vezes estou preparando a sala para ler Bíblia. Falo, amor, vou ler Bíblia hoje, eu vou ficar aqui. Aí o telefone toca, aí meu irmão me liga aqui embaixo, a mecânica. O meu sobrinho, tem um carro aqui, meu outro sobrinho, tem um cara aqui para lavar o carro. Aí vem 1, 2, 3, aí Deus abençoa. Mas quando não tem, eu estou aqui, ó. Hoje eu copiei minha esposa, ontem eu vi ela lendo Bíblia aqui, eu falei, pô, é mesmo. A igreja é mistério. Aí me deu vontade, estava aqui, meditando aqui, orando, né, ouvindo os corinhos de fogo, falei, pô, vou ler Bíblia aqui, estou no livro de profeta Daniel, um dos livros que eu mais amo. Acabei de ler Ezequiel anteontem eu acabei Ezequiel, aí ontem teve culto, eu não li Bíblia, acabou tarde, mas estamos aqui de manhã e logo mais, minha esposa vai estar ministrando e talvez, eu vou olhar aqui agora, um pastor me convidou, uma igreja ali em Gramacho, esteja indo para Gramacho. Vou conversar aqui com ele e a obra segue. Minha esposa está bem, está ministrando. Deus abençoe aí a vida dos irmãos, para a glória de Deus, amém? Deus te dê força, te dê graça, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um poço de glória muito excelente. Amém? Você que está desempregado, ora, jejua, vai para o monte, leia a Bíblia, entrega a tua vida a Deus de verdade. Porque quando você obedece a Deus, as bênçãos te seguem. Por isso eu lavo o carro quando eu não tenho, eu fico aqui e Deus me abençoa assim mesmo. Aqui eu fico me dedicando à obra de Deus. Esse é o meu sonho maior. Um dia eu vou conseguir
vou ficar só na obra. Aí ninguém acha mais o bispo, vou estar pelas matas, pelos montes, né? Ora por mim aí, eu gosto de acampamento, gostei desse mistério comigo, nunca acampei, já passei noites de vigílias orando, mas acampar não. Quando eu era diácono, eu passei muito campanha de madrugada na igreja que eu congregava, orando de madrugada. E agora eu vou comprar uma barraca para mim, vou orar a Deus, que eu quero acampar 3 dias, 4 dias, quantos dias o Espírito Santo me der para a obra de Deus, para que o poder de Deus ele se aperfeiçoe a cada dia nas nossas fraquezas, nas nossas angústias. Não deixa não a luta parar você não. Ainda que você está aí desanimado, leia a Bíblia, se esforça, amém? E Deus vai te abençoar poderosamente a cada dia. Deus abençoe tua vida. Sexta-feira, Rua Plutão 152, a partir das 15 horas. Temos a hora 9 aqui, amanhã, né? Não, amanhã não, amanhã é quinta, hoje é quarta, sexta-feira, a partir das 15 horas. Traga a tua família, terminar a súbia, venha consagrar a tua vida, venha bendizer e louvar o nome do nosso Deus, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, aleluia. Deixa eu ver se eu acho a bênção apostólica aqui de Moisés. Tinha, bispo? Tinha. Quando Moisés reuniu o povo na congregação, tinha bênção sim. A bênção apostólica deles não é como a que o apóstolo Paulo dá lá em 2 Coríntios 13:13. Ali é a única parte completa da bênção apostólica. Amém? Vamos ver aqui. Se não me falha a memória, Números capítulo 6 ou 7. Acho que é 6. É 6. A bênção apostólica que Moisés dava, anota aí, irmão. Amém? Números capítulo 6, verso 22. 24, 25, 26, 27. É um pedaço dela, tá? É somente o 24, o 25 e o 26 é a bênção. Mas eu vou ler todo esse pedacinho do texto. O modo de abençoar os filhos de Israel. Estenda a tua mão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo, aos filhos de Israel, dizendo: agora é a bênção, recebe aí. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, você recebeu essa bênção apostólica. Seja abençoado. Que seja destravado tudo que te pertence na justiça. Que Deus venha fazer justiça na tua vida. Se alguém está te perseguindo, te caluniando, manto, calamaia. Que essa bênção venha quebrar essa força contra a tua vida. Amém? Fica firme na presença de Deus, em nome de Jesus.